Abra a sua Bíblia, obrigada, João, no livro de Salmos, capítulo 54. Salmos 54. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantam contra mim e tiranos procuram a minha vida. Não ponha Deus perante os seus olhos. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando, destrói-os por tua verdade. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Porque me livrou de toda angústia e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Façamos uma oração? Pai, obrigada, Deus, pela tua palavra, obrigada por esta noite, obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos que estão aqui, por aqueles que vão ouvir pela internet, estão ouvindo pela internet. Deus, nós te adoramos, Senhor, e oferecemos a Ti sacrifício de louvor. Aqueles que estão cansados, Senhor, aqueles que chegaram aqui cansados, fadigados, vieram te adorar, vieram te honrar, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, a despeito da nossa dificuldade, do nosso cansaço. Por isso, recebe o nosso sacrifício, Deus. Muitas vezes imperfeito, muitas vezes, Senhor, não é como o Senhor merece, mas é o que nós conseguimos oferecer ao Senhor, Pai. E muitos estão dando o seu melhor, Pai. Por isso eu te peço, receba cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo que Davi escreveu. Eu coloquei o título, Deus meu socorro. Porque socorro só precisa quem está caído, quem está impossibilitado de fazer alguma coisa. Você vê isso no socorro, né, que os paramédicos vão dar quando tem alguém destruído, caído, acidentado. Socorro é isso. E o socorro de Deus não é diferente para nós, né? Ele envia socorro na hora que você está caído, na hora que você está impossibilitado, na hora que você está amargurado, na hora que você não consegue contar com ninguém. Entenda que Deus é o teu socorro. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava correndo, ele estava no deserto de Zif, né? E os zifeus, não sei se vocês sabem, mas eles são descendentes do clã de Caleb, né? Olha só. Mas eles estavam aqui, né? Pelejando contra Davi, né? Apoiando Saul. E Davi escreve esse salmo pedindo a Deus socorro. Depois que ele escreve esse salmo, mais um pouquinho para frente, né, ele vai para o deserto de En-Gedi, é onde ele fala também da corça, né, que anseia por águas. E o deserto de En-Gedi, eu tive a oportunidade de ir lá. Você foi, né, Daniel? Né, tem um deserto, areia, areia, areia. Aí no meio do nada daquela areia tem uma fonte caindo com água geladinha. E daquela fonte forma um rio assim descendo, a água é cristalina e geladinha, porque ela sai da rocha. E ali também Davi se escondeu, né, de Saul, e foi onde também ele teve a oportunidade de escrever outros salmos maravilhosos, né? Então Davi aqui, ele está falando, olha, no versículo 3, pois se levantam contra mim os insolentes, ou os maus, ou os irreverentes, né? Então Davi, com muita angústia na alma, ele pede ao Senhor socorro. E para Davi pedir esse socorro aqui, era exatamente porque ele não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, tá? Deus é o nosso socorro nesses momentos. Quando a gente não tem para onde correr, a gente não tem a quem recorrer. E Davi aqui, ele não tinha. Por que ele não tinha? Porque Davi, ele estava fugindo de Saul. Olha o desnível. Davi era um guerreiro do exército e Saul era o rei. Você sabe que um rei, quando propõe matar alguém, naquela época, né? Hoje ainda tem uns trâmites diferentes. Eles ainda conseguem, mas naquela época, né?
era fatal. E Saul botou no coração, determinou matar Davi. Então, quando Davi pede aqui, Senhor, venha em meu socorro, salva-me, ó Deus, pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder, é como se Davi pedisse a Deus um tribunal para julgá-lo. Porque, na verdade, o fato dele estar correndo de Saul, não havia uma justificativa plausível. Não havia. Davi não havia feito nada contra Saul, a não ser ajudá-lo, a não ser lutar as guerras do povo de Israel, a não ser vencer Filisteu, a não ser matar não sei quantos, para salvar e para abençoar o reino que Saul era rei. Então, olha que coisa incrível, né? Então, Davi, quando ora, e quando ele pede a Deus aqui, se você quiser acompanhar, a passagem que descreve todos esses episódios, todas essas batalhas de Davi, está em 1 Samuel 23, né? Então você vai ver isso lá. E Davi orou ao Senhor e perguntou assim: Deus, Saul prepara para atacar a Keila e destruir todos por minha causa. Aí Davi faz duas perguntas para Deus. Diante do inimigo, se é um inimigo, diante de um momento que você precisa de socorro, nunca deixe de perguntar a Deus. Davi era um guerreiro, Davi tinha muitos homens ao lado dele, mas ele ora e faz duas perguntas para Deus. 1 Samuel 23, versículo 10, ele fala assim: Saul vai descer contra mim? Ele já estava encurralado. E aí o que Deus diz para Davi? Vai descer, descerá. Você imagina o que é isso? Você está fugindo de um inimigo em potencial. Você está correndo de um rei que quer te matar. Aí Davi ora a Deus, pergunta assim: Senhor, eu estou aqui no deserto dos Zifeus aqui e tal. Saul vai vir contra mim? Vai descer contra mim? Deus disse: descerá. E a outra pergunta: Davi havia salvado e livrado o povo de Keila. Aí ele pergunta assim, ó: os líderes do povo de Keila vão me entregar a Saul? E o que Deus disse? Entregarão. Aí parece assim que é o desespero total, não é? Peraí, eu estou perguntando para Deus se o meu inimigo vai descer contra mim. Deus disse sim. Aí eu pergunto, se o povo que eu ajudei a salvar lá na cidade vai me entregar para esse inimigo? Deus disse sim. Queridos, deixa eu dizer algo para você maravilhoso que o Espírito Santo falou no meu coração. Parece que Deus deixa as coisas piorar para Ele mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele faz, que para Ele pode estar na pior situação, que quando Ele propõe te livrar, Ele vai te livrar. É isso que Davi, por isso que Davi canta no Salmo, e mesmo antes dele saber da vitória, quando ele escreve esse Salmo, ele estava debaixo dessa perseguição de Saul. Mas no versículo 6 que você acompanhou comigo, ele fala: oferecer-te-ei sacrifícios voluntários. Ele fala isso antes mesmo de ter a certeza de que o inimigo iria deixá-lo, que o inimigo não iria atingi-lo. Porque Davi tinha esse coração sensível para Deus. Então Deus responde Davi desta forma, né? Entendam isso. Confiem em Deus. Saul propôs matar Davi. Os homens de Keila o entregaram. Mas, aí você vai ler lá em 1 Samuel 23, 14. Dia após dia, Saul procurava obstinadamente. Mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Este é o segredo. Tem o inimigo te perseguindo. Tem o inimigo propondo te matar. As coisas estão negras, mas o Senhor não entregou. Se o Senhor não entregou, pode levantar o rei, pode levantar o reinado todo, pode levantar o Brasil inteiro, porque Deus não entregou Davi na mão de Saul. Isso é lindo na palavra de Deus. Você precisa confiar nisso hoje. Essa palavra não foi para Davi, essa palavra é para mim e para ti. Porque inimigos do povo de Deus têm se levantado. Mas enquanto só vai chegar até nós se Deus nos entregar. E enquanto você estiver aí com esse coração sincero, dependendo dele, Deus não vai te entregar para ninguém. Ele vai ser o teu socorro, ele vai ser a tua defesa, ele vai ser o teu ajudador. Você precisa confiar nisso, como Davi confiou.
Em nome de Jesus, coloque isso hoje no seu coração, porque nós temos uma tendência, e hoje, ultimamente, nós temos sido abalados com notícias horríveis, nós temos sido abalados com notícia de guerra, nós temos sido abalados com destruição nas nossas famílias, mas em nome de Jesus, levante-se, se coloque sabendo que Deus é o teu socorro bem presente na angústia. Ele não vai te entregar a destruição. Desde o momento em que você estiver com o coração sincero na presença dele, ele vai mover céus e terra para te acudir. E eu sempre digo que Deus não tem filhinho predileto. Desde o momento em que você aceitou Jesus, você é filho. Desde o momento em que você propõe obedecê-lo, ele te ouve, ele te atende, ele te busca. Então, queridos, o grande segredo de Davi era esse. Davi confiava irrestritamente na providência de Deus. E por isso Deus não Deus não escamoteou para Davi. Deus não passou a mão assim quando ele fez essas perguntas. Meu inimigo vai vir? Vai vir. O pessoal de Keila vai me entregar? Vai me entregar. Mas o segredo é que Deus não havia entregado. Saul podia procurar Davi em cada cantinho de Israel, que Deus ia botar uma cegueira e não ia deixar Saul achar Davi. Isso é lindo na palavra de Deus, você precisa confiar nisso. Porque essa perseguição durou dias, durou meses, durou muito tempo. Saul estava cego, obstinadamente ele propôs no coração. Aí ele vai dizer, olha, no texto, no versículo 4, Deus é o meu ajudador, o Senhor está com aqueles que me sustêm a vida, ou me sustêm a alma. Ajudador aí é no sentido de consolador. Quando você está sendo angustiado, quando você está sendo perseguido, você precisa estar com o coração e o ouvido sensível, porque Deus sempre vai enviar o ajudador, que hoje é o Espírito Santo aqui. No caso de Davi, ele precisava de homem mesmo. Então Deus enviou várias vezes. Enviou os 30, que eram os valentes de Davi. Enviou os 3, Samá, Josebete, Bazete, Eleazar, Josebe, Bazete e Sama. Esses 3 foram aqueles que quando Davi suspirou e disse assim, quem me dera beber água lá do poço de Belém. O que esses homens fizeram? Saíram para o meio do acampamento do inimigo e foram lá e trouxeram água do poço para Davi. E Davi ficou tão impressionado com a fidelidade daqueles homens, que ele disse assim, gente, é como ele derrama água em adoração ao Senhor, diz, como eu beberia? Se vocês foram lá arriscando a vida, é como se eu estivesse bebendo o sangue de vocês, então eu vou derramá-lo aqui em adoração ao Senhor. Davi tinha essa sensibilidade. Mas sabe o que acontece também? Se você é essa pessoa que tem um coração voltado para Deus, na hora das tuas guerras, Deus vai botar gente assim do teu lado. Deus vai botar gente assim perto de você. Muitas vezes você está querendo assim que o céu se abra e Deus apareça ou envie um anjo assim resplandecente aparecendo para você. Isso não vai acontecer. Mas deixa eu dizer, já vieram muitos anjos de carne e osso como nós que estamos aqui te ajudar e às vezes você não percebeu. Na hora da sua luta, na hora da sua dor, na hora da sua dificuldade, na hora que você precisa de uma palavra, são anjos aqui, terrenos que Deus tem colocado ao teu lado para te ajudar, para te sustentar, para te dar a mão, para te levantar. Esses valentes de Davi, quando Davi fala desse desejo, ele fazia isso quando ele era adolescente, né? E eu estava lendo um autor que ele diz assim que a água para o adolescente ela tem um sabor diferente. Eu também acho, porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, pastor? A gente vai mudando os gostos assim, parece que as papilas gustativas mudam. Adolescente a gente come qualquer coisa achando que está gostoso, entendeu? Não tem muita frescura, né? Então Davi estava mais ou menos voltando atrás um pouquinho, e esses homens eram tão leais a ele que foi lá no meio do arraial do inimigo e tirou as águas do poço de Belém e trouxe para Davi. Né? Então Davi era esse homem sincero, ele tinha um coração quebrantado, né? Então, queridos, ele fala aqui, ó, inimigos, ele pede a Deus um tribunal, porque ele diz, olha, ouve-me, ó Deus, a minha oração, inclina os teus ouvidos, faze-me justiça pelo teu poder. Ele está pedindo um tribunal, porque os inimigos dele realmente eram sem causa, não tinham motivo, né? Aí ele fala no Salmo 35, 19, não se alegrem de mim os que sem razão são meus inimigos, não pisquem os olhos que sem motivo me odeiam.
Você sabia que só pelo fato de você ser cristão hoje, de você levantar a bandeira do evangelho, de você dizer que crê nos ensinamentos bíblicos, tem um monte de gente que sem causa nenhuma te odeia? Exatamente. Então você não fique triste com isso não, porque o próprio Jesus vai dizer em João 15:18, se o mundo odeia vocês, saibam que antes odiou a mim, para que se cumpra a palavra escrita na lei deles, odiaram-me sem motivo. Está escrito, o profeta profetizou em Jeremias 6:9, né? Então, palavras de Jesus. Então, não fique triste se esses inimigos sem causa, assim como a inimizade de Saul contra Davi. Saul amava Davi no início. Saul, quando vê Davi lutando contra o gigante, ele nem sabia quem era Davi. Aí ele manda chamar alguém lá do exército e pergunta assim, quem é esse rapaz? Ele fica admirado e ele começa uma amizade muito bonita com Davi. Só que Saul tinha uma alma presa. Saul tinha um grande inimigo dentro dele mesmo. E eu vou dizer para vocês, o pior inimigo e os piores inimigos dos homens hoje têm sido os inimigos internos. Os inimigos daqui, ó, os inimigos do coração. Saul tinha necessidade neurótica de poder. Saul, a Bíblia diz que ele era o mais preparado, era o mais bonito, era o mais lindo, era o mais forte de Israel. Ele tinha todo o porte de rei. Davi era franzino, entendeu? Davi era como um adolescente, quando Deus chama ele lá do meio das malhadas. Mas Davi tinha o Espírito de Deus para lutar, para ser um guerreiro que Israel precisava. E Saul não entendeu o dom, Saul não entendeu o propósito, Saul não entendeu a missão de Davi ao lado dele e começou essa perseguição neurótica para matar Davi. Então, Davi não tinha para onde correr, ele só tinha que pedir Deus como teu socorro. Ele só tinha como pedir ao Senhor que o socorresse, né? Ele se tornou um inimigo em potencial, porque ele tinha um ego ferido. Ele vivia dominado pela necessidade neurótica de ter poder. Veja, quando Deus nos dá poder, quando Deus nos dá autoridade, isso é coisa que não pertence a nenhum de nós. Nem a autoridade que Deus havia dado a Davi, nem o poder, nem a unção que Deus havia dado a Davi, que Deus havia dado a Sansão, não era deles. Era para ser usado em favor do reino. E Saul não entendeu isso. Davi entendia isso. Mas Saul não entendia. Então isso levantou essa perseguição, né? Então, ele achava, Saul era tão neurótico com isso, que ele achava que Deus ia entregar Davi na mão dele. Lá em 23, 1 Samuel 23:7, Saul, informado de que Davi partiu de Keila, exclamou, Deus o entregou nas minhas mãos. Olha só, olha o que é uma mente, né, pervertida. Olha o que é uma pessoa com o coração e com a alma presa nessa ira, nesse ódio, nessa raiva. Porque na verdade, você vai ver antes Deus falando. Deus não entregou Davi nas mãos de Saul, mas Saul, por ser rei, por estar naquela função, que na verdade ele havia perdido a unção, porque ele não fez o que Deus pediu que ele fizesse, ele perde esse lugar, ele perde essa autoridade. E aí ele acha que Deus ia entregar Davi na mão dele. Mas Deus é tão misericordioso que Deus vai usar o próprio filho de Saul para ajudar Jonatas a fugir. Várias vezes Jonatas disse, olha, meu pai já intentou, já determinou no coração te matar. Então Jonatas várias vezes ajudou Davi para que o próprio pai não matasse. Então olha o cuidado de Deus com quem é honesto com ele, com quem é sincero, com quem tem uma alma entregue. Você não precisa se preocupar com o inimigo, você não precisa se preocupar com maldições. A Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Há muito tempo atrás, eu ficava muito preocupado quando as pessoas às vezes lançavam uma palavra de maldição, porque isso lançam, tá? Às vezes até da própria família, lança, quer ver sua derrota, quer ver o seu mal, não quer ver você bem. Eu era muito preocupada com isso, até que o Espírito Santo me fez entender que se o meu compromisso é com Deus, se eu estou alinhada com o Senhor, eu tenho o Espírito Santo como meu guardador, podem lançar a maldição que quiser, ela não vai vir sobre você.
Não vai. O que vem muitas vezes é o seguinte: um filho que cresceu vendo um pai dizer assim: você é burro, você não vai dar para nada. Aí você acha que é maldição. Não, aquilo ali ficou um registro mental. E aquela criança começa a se achar desde pequena, passa pela adolescência, se achando um zero à esquerda, se achando um ninguém. Então, um registro mental. Mas se fizer com ele um trabalho, ajudar ele a virar a chave, ele vai ver o potencial que ele tem, ele vai ver que ele não é burro, ele vai ver que aquilo, por que o pai dele lançou aquela palavra sobre ele. Então, maldição sem causa não acontece. Porque Deus é o teu guardador, o Espírito Santo é aquele que te protege, Ele é o teu ajudador, Ele é o teu consolador. Não vai acontecer, não vai. Então o que é que está falando? Está escrito em Provérbios. Maldição, ela sempre tem que ter uma causa. Por que o arraial de Israel muitas vezes era amaldiçoado? Por causa da desobediência, parava de adorar a Deus e ia adorar Baal. Misturava o culto sagrado com o culto a Baal, culto a Moloque e por aí afora. Então o arraial vinha sobre o arraial uma maldição por causa do pecado. E a maior maldição, ela vem do pecado. Pecado é desobediência, é errar o alvo. Então isso aconteceu com Israel várias vezes. Mas a maldição sem causa, se você está no caminho, se você está servindo a Deus, durma tranquilo. Nenhuma palavra vai prosperar contra ti. Nenhuma ferramenta preparada prosperará contra o servo do Senhor. Creia nisso em nome de Jesus. Então Saul estava, como a gente diz na gíria popular, redondamente enganado, achando que Deus ia entregar Davi na mão dele. Não. Então, queridos, quando eu falei de inimigos internos, que era o que acontecia com Saul, nós vemos muitos reis na Bíblia que tinham esses inimigos internos. Nós vemos Nabucodonosor, que eu acho que foi assim, o suprassumo, né? Ele olhava para a Babilônia, né, e dizia assim: olha o que eu construí com o meu braço, né? E ele, ao tirar os cativos de Judá e trazer para a Babilônia, ele ousou fazer algo bem audacioso. E que o Senhor nos guarde, porque eu estou vendo também isso acontecer no Brasil por esses dias, né? Não vou falar aqui, mas depois posso falar com cada um. Terrível, pegar o santo, pegar o profano, né? E trazer, pegar o santo e trazer para o meio profano. Nabucodonosor pegou todos os vasos que eram usados na casa do Senhor, com os sacrifícios, o que o sacerdote fazia para a purificação, ele trouxe para um banquete de orgia no palácio na Babilônia, né? E quando ele estava ali, naquilo, já não era mais nem ele, era o filho já, né? Quando ele estava naquela orgia ali, uma mão começa a escrever na parede a sentença dele. E deixa eu dizer para você, nós estamos sendo perseguidos pelos inimigos, mas as sentenças já estão sendo escritas pelo Senhor. Entenda isso. Ela não vai aparecer aqui na parede audível, visível, como nós vimos, como aconteceu com Nabucodonosor. Mas existe uma ordem de Deus para a justiça nesta terra. Algumas já estão se cumprindo e outras irão se cumprir antes da volta de Jesus. Preste atenção nisso e esteja atento, porque a Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer. Então Nabucodonosor, ele fez isso, né? O filho dele fez isso. Como é o nome dele que eu esqueci agora? Belsazar, né? A sentença foi escrita na parede. Passou de ti o teu reino. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Deus pesa as ações de homens como o governo, ainda que sejam homens ímpios. Não pense você que a justiça de Deus é só para quem é cristão, não. A justiça de Deus é para todos. Deus pesa na balança. Nabucodonosor era um rei que havia escravizado o povo judeu. Era um rei pagão. Eles adoravam todo tipo de Deus pagão. Mas Deus escreveu a sentença dele, né? E ele, com todo o seu orgulho, aquele orgulho que crescia, né? Crescia cada vez mais. Deus mostra para Daniel e diz assim: olha, ele vai pastar palha como boi. O orvalho vai cair sobre o seu corpo e a sua unha vai crescer. E isso aconteceu literalmente. Aí depois disso ele disse: reconheço que o céu governa. Reconheço que o Deus de Daniel é Deus na terra, né? Então nosso Deus é esse Deus. Por que você teme inimigo? Você não pode temer inimigo. Você pode ficar triste? Pode.
Você pode até chorar, mas não pense que você vai ser destruído por inimigo, não. Deus não vai permitir isso, porque Ele é Deus. E a Bíblia vai dizer, que eu me esqueci agora o local que está escrito, mas que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Você já viu alguma coisa tocar na menina dos seus olhos, a não ser o colírio do oftalmologista? Nada toca. Quando pensa em tocar, você tem um reflexo tão rápido que você faz assim, você já fechou o olho, né? Porque a menina dos olhos é o lugar mais sensível, onde está a íris. E esse lugar nós temos na presença do nosso Pai. Você é valioso, valiosa para Ele. Você tem muito valor para o Senhor. Entenda isso, meu irmão. Não fique preocupado com o teu endereço, onde você mora, o que você tem, o que você não tem. Deus te vê desta forma. Deus te vê com muito valor. Deus não desperdiça ninguém. Deus investe em nós, ainda com as nossas fraquezas e com as nossas limitações. Todo dia o Espírito Santo vai lá na tua casa e fala contigo. Vai lá no teu coração e mexe com você e fala com você. Então Saul desconhecia isso. Ele desconheceu, ele deixou a necessidade de poder entrar no coração dele, né? E essa necessidade de poder, necessidade neurótica de ter poder, de comandar. Às vezes isso não é no nível de governo como Nabucodonosor não, tá? Às vezes isso é no nível de dentro de casa. É o pai que não deixa o filho ser quem ele quer ser. É a esposa que não deixa o marido ser quem ele gostaria de ser, ou vice-versa. E por aí vai. Isso é uma necessidade. A coisa mais linda que Deus fez no ser humano é nos dar autonomia e liberdade de escolha. Eu gosto de jiló porque Deus me fez com aptidão para comer jiló. Quanto mais amargo, melhor para mim. Mas eu nunca forcei meus filhos a comerem jiló. Até ofereci. Mas todos três jogaram fora, né? Ninguém quis. Isso é autonomia. Isso é do ser humano. Deus faz isso com cada um de nós. Né? Então autoridade, necessidade neurótica de poder é achar que eu comando tudo, tem que ser do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu decidi. Não, 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 não. Deus te deu essa liberdade, né? Então, queridos, Deus tem também. Se o seu inimigo não é um inimigo externo, mas é um inimigo interno, saiba que o Espírito Santo está aqui. E o inimigo interno, você não precisa alardear, não. Basta você chegar lá no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala: Senhor, eu tenho um grande inimigo interno. Às vezes é o orgulho, às vezes é a inveja, às vezes é a pornografia, às vezes é a boca suja, e por aí vai, por aí vai. Porque aqui dentro da igreja a gente tem muitas pessoas, vem muita gente, mas o que Deus quer é o nosso coração. Davi tinha um coração entregue. E quando ele errou feio, a primeira coisa que o profeta fez foi falar com ele, e ele se arrependeu amargamente, na hora. Então entenda isso, tá? Esse inimigo interno também, o Senhor quer livrar você dele. Basta você abrir o teu coração. Entenda isso. Como Deus te fez com essa capacidade de decisão e de escolha, Ele só vai entrar aí se você abrir o coração para Ele entrar. Então, queridos, o Deus que você serve, levanta quem você menos espera para te socorrer. Olha o que Jonatas disse. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar-se com Davi e encorajou Davi a continuar confiando na proteção de Deus. Disse Jonatas a Davi: não temas, porquanto as mãos de meu pai não te tocarão. Em verdade, tu reinarás sobre Israel. Ora, até meu pai conhece essa profecia. Né? Já era sabido de Saul, já era sabido de Jonatas, que Davi reinaria depois. Samuel já havia ungido Davi, né? Mas Saul não queria. Então, há uma palavra de proteção sobre a sua vida, meu irmão. Olha o que Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Você sabe o que é destra fiel? É a mão direita de Deus. É o lado direito. O lado direito de quem é destro é o lado mais forte. É o lado que você tem habilidade para escrever, para fazer, né? A esquerda até ajuda, mas não para as coisas mais importantes. Então, Deus está dizendo assim, ó, não temas. Eu te ajudo com a minha destra fiel.
Essa mão poderosa de Deus, ninguém pode ir contra ela. É isso que o salmista está dizendo. Aí ele diz assim, ó, eis que envergonhados e confundidos serão os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. E você vai ver essa promessa se cumprindo. Deus falou isso para Abraão. Deus disse para Abraão assim, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Vou engrandecer o teu nome. Gente, isso não é pouca coisa não. E Abraão hoje é o homem mais conhecido em Israel, até nas religiões islâmicas, não é? Abraão é muito conhecido e muito respeitado pelo povo judeu, até hoje. Milhares de anos depois. Isso é um nome engrandecido por quem? Pelo Senhor. Deus disse isso para ele, né? E eu vou, aqueles que se porem no seu caminho, eu vou tirá-los do seu caminho, né? Deus disse isso para Abraão. Deus repetiu essa promessa para Isaac. Depois Jacó, com todos os seus percalços, engano, até que ele passa lá pela correção de Deus. Deus renova essa promessa para Jacó. E desses 3 patriarcas, nós temos a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, né, que são bem conhecidas de vocês. Então, Deus, essa promessa dele é para o povo, foi para o povo, se cumpriu literalmente e é para cada um de nós. Para cada um de nós que permanecemos firmes, confiando na sua promessa, né? Porque a nossa natureza pecaminosa teima em desacreditar que a vontade, que absolutamente nada temer, quando Deus diz, eu estou contigo. Você pode acreditar nisso hoje? A gente teima em desacreditar. Na hora da dor, na hora da morte. Olha, na hora da morte, se Deus não livrar da morte um ente querido, um parente, Ele vai nos livrar da depressão pós-morte. Ele vai nos livrar no vale da sombra da morte, que é exatamente a dor terrível, você passar aqueles meses sem a pessoa, você reaprender a viver sem a pessoa. Deus está com você também nesses momentos difíceis. É o que a palavra mostra para nós. Deus está contigo, então nossa natureza, como nós somos muito do visual, de ver, ela teima em achar que Deus não vai estar conosco. Ela teima em acreditar que Deus não vai estar conosco nesses momentos, mas Ele vai. Deus jamais vai te abandonar, jamais. E se Ele se afastar um pouco, de forma que você não sinta o consolo dEle, é porque tem alguma coisa que é necessário você aprender com esse afastamento. Porque Deus às vezes silencia, mas o silêncio de Deus também é resposta, né? Para a nossa necessidade, para o que nós estamos precisando, né? Então Ele precisa sempre fortalecer a nossa fé e dizer, a minha mão direita está com você. Enquanto, e tem um autor que diz assim, enquanto a mão esquerda te segura, meu filhinho Israel. A destra fiel é para aqueles que confiam, para você, né? E ao mesmo tempo que Ele está com a mão direita te sustentando, a mão esquerda está protegendo Israel. Seria redundante dizer que tem mais força a mão direita de Deus do que a mão esquerda, né? Até seria, porque Deus, Ele não se explica. Mas essas metáforas e essas palavras, esses adjetivos, é para que nós compreendamos. Quando Ele diz, olha, minha destra fiel, ou minha mão direita está com você, está falando tudo aquilo que for necessário acontecer para eu te salvar, para eu te proteger, eu estou fazendo. É isso que Ele quer dizer, né? Deus é o meu ajudador, Senhor é quem me sustenta a vida. Por essa razão, nós não podemos nos desesperar. Estamos aqui, porque a nossa vida está sendo guardada e sustentada por Deus. E hoje eu queria que você guardasse no seu coração e começasse a buscar a palavra de Jesus em Mateus 7,7, que Ele diz assim, olha, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Você já viu quanta coisa que às vezes você começa a pedir e você desiste de pedir? Já aconteceu isso comigo, algumas orações, né? Hoje em dia não tem acontecido mais não, mas já aconteceu, né? Porque você acha que está demorando, ou você pensa assim, não, Deus não quer me responder. Se Ele não quiser responder, Ele vai te dizer, meu filho, não vou te dar isso. Ou Ele vai te dar uma convicção, ou Ele vai usar alguém para falar com você. Mas pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso fala de intensidade. Um pedido hoje você faz até pelo WhatsApp, não é? Faz muitos, né? iFood, ó, instantâneo, né? Você faz um pedido.
Mas quando ele diz assim, ó, buscais e acharei, fala de algo que está mais escondido. Quando você começa a buscar a vontade de Deus ou pedir algo de Deus, se aquilo não é a vontade de Deus, no processo de pedir, no processo de espera, Deus e o Espírito Santo vai te orientando e vai esclarecendo para você se aquele pedido realmente é um pedido de filho que merece ou não. É isso que é buscar. E bater fala de mais porta. Você só bate quando você está diante da porta, né? Bem perto. Fala de níveis de intensidade de busca. E Deus quer você em todos esses níveis. Buscar e pedir, buscar e bater. Significa que você já está pertinho da porta. Pai, me responde, né? Então busque, peça ao Senhor. Ele está aqui para nos ouvir. Ele está aqui, Ele nos atende. Ele não deixa de atender. Ele não deixa, né? Pouco nos importamos com a provocação do inimigo, quando temos a defesa do nosso Criador. Essa é uma palavra de Spurgeon, né? Pouco. Quem é que vai te defender? Quem vai nos defender de inimigos invisíveis? Quem? Às vezes você nem conhece o teu inimigo. E eles se levantam. Tem ódio, tramam por trás, tramam às escondidas. Davi fala isso muito. Mas o teu Deus, a quem você serve, conhece bem o teu inimigo. Então ele levanta a proteção até naquilo em que você não está vendo. Confie nisso, meu querido, minha querida irmã. Creia nessa palavra. É a palavra de Deus que garante. Olha o que ele vai dizer em Isaías 51, 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que não passa de erva? Quem és tu que te esqueces do Senhor que te criou? Que estendeu os céus e fundou a terra? E temes todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar. O Senhor dos exércitos é o meu nome. É esse Deus. É Ele que está falando para você. É Ele que falou para o povo judeu. Por que você teme ao homem que é mortal? Né? Não. Ele pede, Ele conclama, Ele chama você para temer ao Senhor dos céus, Criador do céu e da terra, aquele que agita o mar. Tsunami, ondas altas. Não pense que é inimigo, não. É Deus que agita. É Deus. É Ele que coloca o limite para o mar. Mas se Ele tirar o limite também, é Ele. É Ele que sabe. Entende? Porque Deus tem suas maneiras. Vocês que estavam aqui no sábado ouviram pastor Pepeu falando dos 4 ventos, né? Como que Deus agita. Uma das coisas que agita o mar é o vento. Então tem vento de Deus, o vento leste, né? É aquele que tira tudo do lugar. Depois Ele coloca da forma como Ele quer que seja colocado. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós servimos, né? Então a proteção de Deus contra o inimigo é sinal de que Ele se agrada dos seus filhos. Olha o que Ele diz também, Salmo 41. Com isto saberei que se agrada de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Davi falando. E também Provérbios, Salomão falando, Provérbios 16, 7. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos tenham paz com Ele. Não brigue com seu inimigo, tá? Agrada-se no Senhor, segue o caminho do Senhor e abençoa o teu inimigo. Ore por ele. Você nunca vai ver Davi amaldiçoando Saul. Não, de forma alguma. Ore por ele, porque em si ser agradável ao Senhor, Ele vai fazer com que até o inimigo tenha paz contigo. Ele não vai ser seu amigo, mas Ele vai deixar você em paz. Entende? É isso que a palavra está mostrando para nós. Olha que linda é a palavra do Senhor, né? E para ser, né? E para exceder aquilo que Jesus falou na palavra, os inimigos, Jesus tem uma regra, que assim, tem um autor que eu li, que ele considera uma das mais difíceis de ser obedecida, que é você amar o inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Era isso que Davi fazia com Saul. Gente, isso é uma regra que não é fácil. Isso é para quem quer ir morar no céu. Ele vai dizer,
Digo, porém, ele estava falando dos fariseus que dizia assim, ó, ama quem te ama, mas os inimigos, isso não é uma palavra bíblica não, tá? Nem está no Velho Testamento. Eram as regras lá dos judeus que eles faziam, que dizia que era para amar o amigo, mas odiar os inimigos. Aí Jesus está dizendo assim, digo, porém, a vocês que me ouvem, ame os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que maltratam vocês. Gente, essa regra é muito, é muito aquém de uma simples justiça humana. Como é que eu consigo isso, Márcia? Não parece antagônico? Você está dizendo que Deus vai me livrar dos meus inimigos, que Deus vai me socorrer? Sim, vai fazer isso. Mas nesse processo, daquele que está debaixo da graça, daquele que aceitou Jesus, daquele que tem o Espírito Santo como seu ajudador, quando você fica tranquilo com relação ao inimigo e quando você ora por ele, você está dando a oportunidade de, através da sua atitude, que ele não espera de você, ele abrir o coração para Deus fazer no coração dele o que também fez no seu coração. Isso é grandioso demais. Mas é o que Jesus pede de nós. É o que Jesus pede de nós, né? Primeiro, os padrões de Deus são mais altos do que os do mundo, né? E segundo, essa capacidade depende da irrestrita confiança na direção soberana de Deus. A gente só consegue orar por inimigo, orar por aqueles que nos maltratam, quando nós confiamos irrestritamente no Senhor. Somente, somente. E comecem a fazer isso, que você vai entender e vai ver que é maravilhoso. Por exemplo, quando você está com raiva de alguém ou tem alguém que te prejudica demais, a tendência é você sempre mencionar aquilo para alguém. A tendência é sempre você comentar com alguém que aquela pessoa está te prejudicando demais. Que não é fácil lidar com aquela pessoa. Quando você fala isso, automaticamente você está enviando para o seu cérebro uma mensagem que vai piorar mais o que você sente pela pessoa. Mas quando você tem alguém que te prejudica e que você ora e fala, Senhor, eu libero esta pessoa, eu quero que a vida dela seja abençoada, eu libero meu coração de tudo que eu estou sofrendo por esta pessoa, você vai vendo que o Espírito Santo vai trabalhando, o Espírito Santo vai tirando da sua mente o mal-estar, vai tirando da sua alma aquela resistência e daqui a pouco você não está lembrando mais. Isso é um processo neurológico. Que é potencializado pela mão do Senhor e pelo entendimento da palavra, pela ação do Espírito na sua vida. Tudo que nós ressaltamos, a nossa mente capta. Se você levanta dizendo que o dia vai ser ruim, automaticamente você vai encontrar muitos motivos e coisas ruins para aquele dia. Por exemplo, como é que eu desarmo a minha mente? Uma vez eu vi uma pessoa no supermercado dizendo assim, eu odeio fazer compra. Pega aqui, tira, põe no carrinho, tira do carrinho, põe no caixa, tira do caixa, põe no carrinho, depois chega em casa, põe no apartamento, leva, ainda tira do carrinho de novo e põe na prateleira. Eu falei, meu Deus, ela devia dar um passeio lá na África, né? Ela poderia dar um passeio na África, ver aquelas criancinhas comendo com a barriga grande, comendo bolacha de terra, com óleo e sal, porque não tem o que comer. Tem lugares na África que é assim. Tá? Não é em todos, mas tem. Né? Então, como é que eu faço com a minha mente? Por exemplo, eu estava pegando bolsa pesada sábado. Eu venho para a feira e pego um bolsa pesado. Eu estava, meu Deus, muito pesado. Aí minha mente logo veio assim. Enquanto você pode fazer, faça. Porque vai chegar o dia que você não vai conseguir mais carregar essa bolsa. Então, ó, você tem braço forte, então vamos embora. Eu mesmo, e rapidinho, peguei as bolsas, levei, botei, tirei. Eu sempre vou fazendo isso para minha mente. Eu não dou trela para minha mente entrar no ruim, pensar no ruim. Não dou. E você que tem o Espírito de Deus, precisa o tempo todo pedir para Ele. Espírito Santo, renova a palavra na minha mente. Me ajuda a pensar diferente nessa situação. Me ajuda a fazer diferente nessa situação. É isso que a palavra ensina para nós. É nesse sentido que Jesus vai dizer que nós temos condição de amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos maltratam. É nesse sentido. Coloque-se no seu coração, porque com certeza você vai ver grande bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus relacionamentos, sobre as pessoas da família, ou alguém que está próximo, alguém de longe, que te machucou, que te magoou.
Coloque esse princípio na sua vida, porque o Espírito Santo vai se encarregar de fazer a parte que não cabe a você. A parte do outro lado, é Ele que faz. Mas se você estiver com esse propósito, você vai ver Deus fazer. Uma das maiores dádivas do cristão é ele não precisar se preocupar com inimigos. Porque Deus cuida deles. Não se preocupe. Porque a intenção do inimigo é te atrapalhar, é te paralisar, é te fazer mal. Mas você vai deixar isso entrar na sua vida? Não. Deus vai cuidar deles. E você só vai orar. Ainda que esse inimigo esteja em grande vantagem sobre você, que era o caso de Saul e Davi. Um rei perseguindo um soldado do seu exército. Estava fadado a morrer. Várias vezes. Várias vezes Saul tentou matar, tão irado com Jonatas, filho dele, que defendeu Davi. O próprio Saul jogou a lança em Jonatas e Jonatas se desviou algumas vezes. A ira de Saul era tanta que estava nesse nível. Então Davi só poderia ser livrado pelo socorro de Deus. Davi era amado pelo Senhor, pois Deus conhecia o seu coração. E Deus te conhece, meu irmão. Como eu disse, você é a menina dos olhos dele. Então alegre seu coração nesta noite. Ore por todos aqueles e por aqueles invisíveis, porque nós seremos e nós estamos sendo, seremos não. Nós estamos sendo alvos de inimigos. Nós estamos sendo alvos de perseguição. Nós estamos sendo alvo de várias coisas. Mas você e eu temos que nos preocupar com isso? Não. Nós temos que continuar confiando nele. Porque até aquilo que eu e você não estamos vendo, ele vai se encarregar de guardar você e de fazer. Em nome de Jesus, coloque essa palavra no seu coração. Eu quero... Antes da oferta, eu quero orar por você. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava orando e colocando diante de Deus situações e coisas que nós precisamos colocar. Nós vivemos um tempo muito difícil. Nós vivemos um tempo de guerra, um tempo de dificuldades. E todos os dias nós temos motivo de colocar na presença do Senhor nosso coração, nossa mente, nossa alma. Porque precisa ser limpado, precisa ser purificado. E da mesma forma que o Espírito Santo falou comigo, eu queria orar por você agora. Porque Ele está aqui conosco. Ele está aqui e é Ele que vai aplicar essa palavra nos nossos corações. Ninguém tem esse poder, né? Ninguém tem esse poder. E você vai poder, como Davi, oferecer voluntariamente sacrifício de louvor ao nome do Senhor. Porque Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que guarda. E Ele é o Deus que te socorre. E lembre-se, socorro é nos momentos que você não tem como se socorrer. Socorro é isso. É no momento que você não consegue, é no momento que você não pode, e é no momento que você, às vezes, está só. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Então, não temas. Vamos ficar de pé? Aleluia. Te adoramos, Senhor, te louvamos. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui, Deus, como a tua igreja querida, como a tua noiva, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra que foi exposta, que foi colocada para os teus filhos. Senhor, tu conhece todas as nossas batalhas, todas as nossas guerras. Tu conhece, Senhor, inimigos externos, inimigos internos, Pai. Eles são bem difíceis, Pai. Tu conhece, Deus, tudo que tem atingido o teu povo e as pessoas nesse último tempo, Pai. Mas nós abrimos nosso coração nesta hora. Nós nos colocamos na tua presença, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, te pedir, Senhor, que tudo aquilo que precisa, pelo poder da palavra, ser modificado, ser tirado, Senhor, que o teu Espírito possa estar fazendo neste momento. Que o teu Espírito toque, Senhor, no mais profundo das nossas almas, Senhor, para que nós sejamos livres e confiemos em Ti. Porque é o Senhor que nos livra, é o Senhor que nos dá socorro, é o Senhor que segura a nossa mão na hora que nós não conseguimos nos levantar. Muitas vezes nós não temos força, Senhor. Muitas vezes nós não temos coragem. Mas o Senhor é o Deus que socorre, Pai. E o Senhor é o Deus que vê até aquilo que nós não vemos, Pai. Por isso eu te peço por cada um dos teus filhos nesta noite. Por cada um daqueles que estão colocando diante de ti situações difíceis. Situações que muitas vezes eles já pensaram em resolver e não conseguem, Pai. Situações que só o Senhor tem poder de resolver, Pai.
Assim como o Senhor guardou Davi, preservou a alma e a vida dele, e fez justiça pelo teu filho, Pai. Faça justiça aos teus servos, aqueles que estão lhe clamando, aqueles que estão colocando na tua presença, aqueles que estão lhe pedindo, Pai. Aqueles que estão em situações difíceis e que ainda não viram, Senhor, a saída. O Senhor é a porta. O Senhor é a porta aberta para os teus filhos, Pai. E em nome de Jesus eu coloco cada um deles, Pai. Visita os lares, visita as famílias, visita os casais, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Tu conhece cada batalha, em cada mente e em cada coração. E mediante esta palavra, Senhor, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos teus filhos, eu oro por aqueles que estão ouvindo, Senhor, através e que irão ouvir, Senhor. Que a tua palavra penetre nos corações e frutifique, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus.